Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos estar reagindo aí um vídeo de um rapaz que ele investiu 150 mil reais em investir em energia fotovoltaica, em placas solares, e ele tomou prejuízo. Vamos estar reagindo aí o que aconteceu com ele? Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês, né? Eu já tinha comentado no vídeo anterior sobre um investimento que eu fiz, que para mim foi o pior investimento que eu fiz, né? Eu estou aqui, inclusive, nesse lugar, né? São as placas solares que eu investi, né? Numa micro usina. E me arrependi bastante, porque eu perdi bastante dinheiro nessa brincadeira toda. E hoje eu vou compartilhar para vocês um pouquinho. Não é uma história de investimento feliz, né? Pelo contrário, é uma história bem triste, que eu acabei perdendo bastante dinheiro nesse investimento, mas eu vou mostrar para vocês e contar um pouquinho do que aconteceu nessa história toda. Bom, isso aqui na verdade foi em 2024, né, que veio a proposta de um amigo meu para poder fazer essa instalação. Ó, a situação atual, né? Tudo cheio de Virou mato, um capial, enfim. As capoeira. placas todas sujas, né? Porque se ela tá suja, ela acaba também não produzindo o que poderia produzir de fato. Mas ainda assim, no limpo, porque não adianta, né? Porque as conexões dos cabos estão todas tiradas lá, porque eu não posso ligar a potência total da usina por conta de uma questão jurídica. Então tem que esperar o resultado aí para ver o que vai dar. Aí, em 2024 surgiu essa oportunidade de acabar de vender meu apartamento. E aí, um amigo meu Aí parece questão política e não jurídica. me ofereceu a possibilidade de fazer a instalação de energia solar. E eu vi como uma oportunidade, porque minha carteira rendia ali em torno de 1% ao mês, né, um pouquinho mais de 1%. E aí, com a possibilidade dessa instalação, daria um pouco mais de 2%. Né? E se foi um investimento de 150 mil, daria em torno ali de 3 mil reais por mês, que é um baita de um rendimento. Então eu vi como uma oportunidade. Só que esse anseio por fazer o negócio acontecer, né, e achar que é uma oportunidade que nunca vai passar e você vai acabar perdendo, acabei não pensando e não calculando os riscos da maneira que deveria ter. Olha, quando alguém chegar pra vocês, olha, no dia que você estiver olhando esse meu vídeo, e se eu pudesse dar um conselho, no dia que chegar alguém pra você e te oferecer uma mega oportunidade de ganhar dinheiro, não leve em consideração o lado da amizade. Não leve, não leve, não leve. Eu sei que é redundância, só que a pessoa vai ficar num motivo de convencimento, de apelo, motivação, de amizade. Primeira coisa, você tem que levar em consideração se aquilo realmente vai... Nossa, nada a ver, corta isso tudo isso aí, pelo amor de Deus. Que bosta. Olhado com um pouco mais de calma. Acabei colocando todo o investimento aqui nas placas e, enfim, em questão de um mês, né, que dei entrada no projeto, né, para poder liberar, saiu uma normativa, né, que permitia que as concessionárias acabassem liberando, né, ou proibindo projetos de ser instalados por inversão de fluxo. Inversão de fluxo é... Por isso os investidores estrangeiros, né, os megas investidores, eles não vêm pro Brasil, cara. Porque no Brasil é muita travinha, é muita politicagem, é muito juridiquês. Isso afasta os investidores. Isso afeta até a nossa economia, cara. Olha o cara aí, ó, um microempreendedor, pegou o dinheiro de um apartamento, colocou, e simplesmente porque ele pisou no calo de alguém, ele não pode. Não, amigão, se vira. Pode não. Quando a usina, por exemplo, ela gera mais energia do que consome aqui na região, e essa energia volta para a fiação, né, da concessionária. E aí acaba não consumindo na região, né, não consumindo nas casas que estão vizinhas ali à usina. Então, na verdade, isso se chama sistema on-green, que é conectado à rede, o mais conhecido econômico. Funciona conjunto com a rede elétrica da concessionária. O excedente gerado durante todo o dia é enviado à rede e vira créditos para bater a conta de luz à noite ou em dias nublados. Aí, como ele estava gerando muito mais, no caso, como ele estava gerando muito mais, a questão é tipo uma licença para ele ganhar isso como se fosse um salário, um crédito em dinheiro. Aí não sei se ele teria que abrir um CNPJ. Aí é uma parte mais jurídica realmente nesse pedaço, né?
Só que se tem empresas que fazem isso, ele também conseguiria fazer. Aí teria que colocar na mão de um bom advogado. Colocar na mão de um bom advogado. E verificar esses entraves, né? Não sei como é que ele entrou, se ele entrou mega acreditando no seu amigo, que era facinho, que era só colocar, ou se ele tentou fazer a parte burocrática antes. Se ele fez a parte burocrática, ele não tá conseguindo, com certeza ele pisou no calo de alguma pessoa aí que tá ganhando muito com isso e tem mais poder, e na região ali impede que outras pessoas podem fazer, porque não tem o porquê, entendeu? E outra, cara, tem outra, gente, se você tiver olhando esse vídeo, e se tiver um amigo chegando com você, eu tenho uma mega oportunidade que vai mudar a sua vida, você vai ganhar dinheiro, tira esse dinheiro parado, por experiência própria, sabe? Porque eu já caí várias vezes. E não acredite em pessoas que você vai ganhar 5% ao mês, 10% ao mês, 20% ao mês. Não acreditem nisso. Esquecem a amizade, só atente os números e vão estudar a respeito. Hoje em dia, gente, em 2026 não existe ganhar 1% ao mês. Quer dizer, ganhar mais no caso, né? Ganhar 1% sim. Ganhar 1,5%, 2%, 3%. Gente, desconfie. Ainda mais que seja 10%. Igual ele ia ganhar 2%. Só que olha a paz que ele deixou de ter. Olha a dor de cabeça que ele arrumou pra cabeça. E aí, como volta, ela tem essa inversão de fluxo, a concessionária alega que isso pode ser prejudicial para a rede, né? Já foi comprovado que não é, mas acabou sendo uma brecha. E infelizmente o Brasil funciona assim, né? Quando a gente tenta fazer algo diferente, conseguir conquistar as nossas coisas, tem às vezes uma empresa, alguém que tem mais poder e acaba fazendo com que dificulte mais esse processo, né? E outra, isso acaba não sendo interessante para a concessionária porque é um dinheiro que ela deixa de ganhar. Porque se eu estou produzindo a minha própria energia, a concessionária ela não tem do que cobrar. Então não é interessante para ela. Então ela vai dificultar ao máximo. E aí essa normativa acabou tendo um item ali que mudava toda a história, né? Acabou facilitando muito a vida das concessionárias e quem quer fazer energia solar, por exemplo, acabou tendo uma dificuldade no meio do caminho. E no meu caso, por exemplo, um mês depois que eu fiz a minha instalação aqui, foi feito um estudo completamente equivocado por parte da concessionária para poder barrar. E aí a gente refez todo o projeto, reviu, deu entrada novamente e aí esse processo esse novo estudo que a concessionária fez, ela precisa comprovar que existe a inversão de fluxo e precisa ter um engenheiro eletricista assinando esse projeto para realmente mostrar. Eu sou eletricista também, eu tenho 2 cursos no Senai. E esse negócio da concessionária tem que ver, né, onde ele tá. Cada estado brasileiro é uma bagunça, cada um tem sua lei, entendeu? Tem que ver onde que ele tá. E outra, gente, quando você tem um negócio novo que tá vindo da China pro Brasil, fique muito atento a investir, porque a lei brasileira ela muda toda hora. Você gasta você investe no negócio até você implementar, na hora que você vai implementar, os caras mudam a lei pra criar um travo. Porque só os gigantes que mandam no negócio, entendeu? Mostrar que esse projeto não pode ser instalado. No primeiro estudo liberaram uma quantidade, né, para poder ligar, mas assim, não é nem 10% do que realmente a usina teria potencial de produzir. E isso é uma micro usina ainda, né? É uma outra categoria para poder analisar, pela quantidade de placas que tem aqui. E aí ela negou, no primeiro momento, era 2,44. Depois de um mês e meio, a gente deu entrada novamente com o projeto, ela liberou 6 e pouco, sendo que não faz sentido nenhum. Porque como é que mudou tanto o cenário de um mês para o outro, sendo que, inclusive, nesse meio tempo, teve outro vizinho que fez a instalação de energia solar, que, em tese, deveria diminuir ainda a capacidade, e ela acabou fazendo um estudo, por exemplo, completamente diferente, né, com as normativas lá. Então a gente percebe inúmeras falhas, mas a gente fica sem ter muito o que fazer, né? Tem que esperar a justiça. Isso já tem 2 anos já que está nessa novela. Enquanto isso, né, vai gerando um monte de sujeira, um monte de mato que a gente tem que ficar limpando o tempo todo, né? Eu já não moro próximo aqui da usina. O terreno não é meu, é de um amigo meu que ia entrar junto também no projeto. Ele acabou não entrando naquele momento, né? E aí acabou que eu assumi essa responsabilidade sozinho e agora estou aqui tendo que aguardar o veredito, né, para ver o que vai dar. Mas enquanto isso, enfim, já passei uns bocados ali, umas situações bem pesadas, já chorei bastante, já foi algo que me mexeu bastante com a minha
questão mental, com a minha família. Mas enfim, é bem material, a gente conquista de novo. Enfim, estou compartilhando com vocês um pouco dessa história porque a gente acaba olhando algumas oportunidades e acha que vai deixar passar, e então a gente quer aproveitar e acaba não pensando direito. Então, alguns erros que eu acabei cometendo nesse processo. Todo mundo vai chegar a um determinado ponto da vida que vai ganhar um dinheiro e vai perder o dinheiro. Se você ganhou dinheiro, deixa o dinheiro guardado no sentido para você ter pensamento, você ter lucidez, você ter calma, você ter tempo para estudar muito a respeito do que fazer. Fica muito atento em pessoa que chega em você com megas oportunidades de ganho. Pelo amor de Deus, cara, desconfie, estude, pense, demore, não entre, porque tem vários fatores que pode fazer você perder dinheiro. Todo é que, primeiro, era um amigo meu, então acabei confiando. Então, quando você envolve a questão de amizade no processo, isso acaba fazendo com que você fique cego na hora de escolher, né? Então, porque é um amigo meu que recomendou, porque alguém falou que tem que fazer. No caso, reiterando, a culpa não é do amigo dele. Não sei como é que é o caso, né? Talvez sim, talvez não, mas talvez não, porque o cara, talvez ele entrou também achando que era um bom negócio naquela hora. E depois deixou de ser, por ser Brasil. E você acaba não calculando os riscos, né? Não assinei nenhum contrato inicialmente, porque é uma pessoa de confiança. Havendo um contrato, né, obviamente eu iria requerer algumas outras cláusulas ali para poder ter essa garantia. Acabou que a gente querendo acelerar o processo, vamos já providenciar as placas, já providenciando as coisas, né, preparando o terreno. E nesse meio tempo, enquanto o projeto estava ali aguardando ser aprovado, de repente o projeto foi reprovado. São 89 placas, ela tem mais ou menos 2,10 metros de altura, com 610 de potência, e nesse projeto todo a gente investiu mais de 150 mil reais, né, para poder montar essa estrutura. Desde preparar o terreno, montar a cerca, fazer a casinha ali que a gente teve que fazer. Eu já vou mostrar inclusive para vocês a casinha que teve que fazer para poder colocar um inversor. Não há expectativa de ganhar ali 2% ao mês, isso daria em torno de 3 mil reais por mês. É uma rentabilidade muito boa, para quem conhece um pouquinho de investimento sabe que é bem interessante, mas para você imobilizar todo esse investimento numa única coisa, no formato que... Só pra capinar esse terreno aí, se ele pagasse pra alguém, que em dois meses ele teria pra capinar, ele ia gastar no mínimo de 500 a mil reais. Não todo mês, né? No caso, uma vez a cada 2 meses. Mato cresce muito rápido. Tá aqui não é interessante, né? Essa foi uma das lições que eu acabei aprendendo também, né? A gente não imobilizar, né? E nem travar tudo numa única coisa. A gente tem que ter a diversificação, a gente tem que saber exatamente onde a gente está entrando. Eu não sou engenheiro eletricista, eu não entendo sobre a questão de energia, eu fui obviamente buscar saber um pouquinho mais de como é que funciona, mas a gente tem que saber o mercado que a gente está entrando, os riscos que existem também, porque isso pode tirar a nossa paz, né? Tem muita gente que acaba perdendo muito mais dinheiro do que isso, mas para a gente que começou de baixo, que começou a lutar e tem que trabalhar muito para poder conquistar, isso faz uma diferença muito grande. São 150 mil reais, que enfim, há 2 anos que foi feito esse investimento, que até então não rentabilizou nada. Então, se a gente colocar o investimento que foi feito, mas tudo aquilo que a gente deixou de produzir, né, deixou de ganhar com esse dinheiro durante esse período, acaba sendo um valor muito maior. E o dinheiro ainda, por si só, a gente conquista de novo, né? A gente vai atrás, a gente trabalha e consegue conquistar, mas a paz nossa, né, a questão a sensação de impotência e tudo isso, enfim, acaba não tendo dinheiro que pague. Então, é importante a gente saber o que a gente está fazendo. Eu aprendi a muito custo na minha vida, porque o seu tempo e a paz não vale nenhum dinheiro. Então, gente, tome muito cuidado com o influenciador que fala que tá fazendo isso e ganhando R$ 1.000 por dia. Eu falo pra você, 90% dos influenciadores, eles estão mentindo, que é pra te vender alguma coisa. Porque o que eles falam não é verdade. Só que eles estão ali inventando coisas, inflacionando os números pra, no final, criar um funil de vendas e te vender algo que não vai te entregar nada. Eu falo 90, tá? Tem 10% que entregam e muito. É complicado, viu? E ter certeza para não cometer nenhuma gafe. Vou mostrar para vocês um pouquinho lá dentro também como é que funciona a questão do inversor, né? Diversos fios estão desconectados da placa, porque a gente não pode conectar, porque aí ela ligaria na potência total e ela não foi liberada na potência total, né? Ó, esse aqui foi o quartinho que a gente teve que construir para poder armazenar o inversor. Casa de máquina. Então todo o processo, né, que é gerado pelas placas, né, gera energia através do sol. Ela vem para cá, esse inversor faz todo o processo e manda essa energia de volta ali para a fiação da concessionária, né? Aí você pode reparar o que, ó,
tem alguns cabos aqui que estão conectados, mas a grande maioria está tudo fora, ó, tá tudo desconectado, Estragando. porque não pode ligar na potência máxima por conta de alegação de inversão de fluxo. E aí, assim, custa para fazer um quartinho como esse, custa para poder manter isso aqui ligado e funcionando. Aí tem que manter internet também, porque a gente precisa saber se está produzindo energia ou não, então eu preciso acompanhar se está produzindo. E como eu não moro aqui perto, né, desse terreno, eu tenho que ficar acompanhando. E aí, o mínimo de energia também, né, porque a gente tem que manter a energia ligada para poder isso funcionar e tem um mínimo que a gente gasta, né. Mesmo eu gerando uma quantidade de energia maior do que eu consumo aqui, eu tenho que pagar um mínimo. Simplesmente por ter a instalação ligada aqui, eu tenho que pagar ali pelo menos R$100 ali, fora a internet, fora as outras coisas também. Fora o trabalho que tem que vir aqui para poder cortar todo esse mato, então não é só o investimento que deu errado, né, e acabou perdendo. Ele não funcionando, ele não tirando renda com essa instalação, ele deve ter ali o custo operacional fixo ali total de uns 500 a R$1.000. Eu falo com tudo, tá? Com quem tá falando aí com energia, eu falo imposto, ele tendo que se locomover, fora a depreciação, né? Que ele vai falar logo mais, depreciação das placas. Essa dor de cabeça tem que estar vindo, tem que cortar. Agora a gente vai fazer, por exemplo, tem que dar uma parada nesse mato, porque o mato tá bastante alto, né? Enfim, para não correr o risco de ter bicho nem nada. A gente vai passar agora uma roçadeira aqui no mato aqui para poder dar uma baixada, né? É uma bosta, né, velho? Ter força. Só coisa boa só isso aqui me trouxe, né? O pessoal ganha o dinheiro não, velho. Bora! Investir em placa solar. Vamos lá. Idiota. Né? Deixa eu ler o manual, vai que... Ligou! Que é profissional, filho! Cara, é da hora, hein, mano. Testando a maquina nova, o bagulho é o sinistro, velho. Bora lá. Malandro, se é uma vestimenta aí, cara, o cara vai ficar pinicando todo aí desse mato. Então. Aí não é só o problema de ter dado errado, né, o investimento. Tem todo o trabalho, né? Olha, dê uma olhada só a quantidade de mato que tem que fazer. Que tem que baixar. Essa dor de cabeça também, né? Aí tem muita gente que fala assim, mas por que você não vende, né? Vende as placas, né? Vende o inversor, vende as coisas. Se for colocar o trabalho, né, o serviço que foi feito para poder desenvolver aqui, né, o engenheiro, o eletricista que vem para poder fazer a instalação, todos os suportes, né, que a gente tem para poder fazer a instalação da placa, a cerca, limpeza de terreno, eu vou recuperar muito pouco. Fiz um orçamento, inclusive, outro dia, vendendo as placas, vendendo o inversor, não dava R$60 mil, de 150 mil que foi investido. Cara, de R$60 mil dá 40% do investimento dele. E eu venderia. Eu venderia. Porque o tempo vai corroer essas placas, pode estragar as placas, elas vão se desvalorizar, passar uns 2 anos, ele vai pegar no máximo 30 conto aí, meu. E o cara que vai dar proposta, ele sabe que o tempo tá passando, ele tá contra o tempo. Prejuízo pouco é lucro. Ele venderia, pegaria esse 60 e ele veria o que faria em outro lugar, ou colocaria lá rendendo de novo. É melhor ele perder 60% nesse caso do que perder tudo. E principalmente ele tem que se deslocar. Olha o trampo que ele tá indo aí. Ele tem que capir, ele tem que pagar os custos fixos do local. Ele tem que se dispor. Isso é dor de cabeça, cara. É tempo. Eu venderia fácil e se livraria da dor de cabeça. Meu Deus. Águas passadas não moem moinhos. Assim, ainda tem esperança de isso ser corrigido, né? E eu poder ligar as placas do jeito certo, né? Sem precisar ter que reduzir nem nada. Então, não é só pegar e vender as placas, né, para alguém que quer comprar. Porque aí se você vende, você já decretou que você já perdeu. Só que ao mesmo tempo, esse tempo vai passando e as placas vão deteriorando, né? Vão talvez reduzindo a
capacidade dela de produzir. É um tempo que ela poderia estar produzindo na performance máxima dela e não dá para usar porque ela nem ligada não tá, né? E qualquer oportunidade que pareça boa demais, sempre precisa analisar com calma, né? Porque sempre tem ali as suas entrelinhas que O que eu falei mais cedo. ninguém acaba nem vendo. E fora que assim, né? Sempre tem conflitos de interesse. Nesse caso aqui, obviamente eu tinha interesse de fazer a instalação da usina. Ao mesmo tempo, a concessionária, né, quem fornece a questão da energia, não tem interesse em fazer essa autorização porque não é interessante para ela. E aí alguém acaba perdendo nessa história, né? E aí é o elo mais fraco normalmente que acaba perdendo. Uma tarde de domingo, por exemplo, tô aqui, longe da minha família, tendo que vir aqui cuidar do Domingo. Olha isso, tá vendo? Domingo. Deixa de estar com a família para o problema que ele se enfiou. Imagina ele ficar aí 10 anos, 5 anos, 2 anos a mais nisso daí. Não vale a pena, cara. Igual ele falou, certas coisas não tem preço. terreno, baixar o mato, né, e cuidado de um negócio que nem está me dando retorno nenhum. Né? Se fosse só a questão financeira, era um problema, né? Mas não é só a questão financeira, né? Tem toda a parte de dor de cabeça, a questão mental, que isso aqui acaba causando, né? Mas paciência, né? A gente tem que aprender com os próprios erros e não cometer de novo, né? E ainda tem a questão assim, não posso fazer de qualquer jeito, né? Se pegar pedra, acaba acertando a placa, pode... E o terreno dele parece que é em subida aqui, ó. Parece que tem uma subida, uma subidinha, porque aqui atrás tem um matagal aqui, uma capoeira. Isso tudo interfere no fluxo de sol. Cada coisa que dá sombra a essas placas, ela perde rendimento. Tem tudo isso, né, para estudar. danificar, então tem que tomar um baita cuidado ainda para acabar não danificando, né? Mais uma, né, para conta aí. Então fica a lição, antes de fazer qualquer investimento, antes de fazer qualquer tipo de coisa que não seja do seu conhecimento, pesquise bem antes, faça as coisas do jeito certo, sem querer adiantar, sem querer pegar atalho, porque não adianta. Tudo que parece bom demais, tem que ter alguma coisa para poder desconfiar, né? Então, obviamente, eu tirei, né, algumas lições desse processo todo. Um deles é amizade, amizade, negócio é negócio. Às vezes, quando você envolve amizade em algum negócio, você acaba ficando cego, né? Não olha para alguns detalhes que era muito importante, porque você confia muito na amizade. Quantos negócios a gente já viu por aí que a pessoa acaba, através aí da amizade, acaba se ferrando nos negócios, né? Então, parece clichê, mas é muito importante. Outra coisa é não apostar todas as fichas numa única coisa, né? Foi o que eu fiz aqui. Peguei toda a minha economia naquele momento, que parecia um ótimo negócio, e investi aqui. Então, não invista tudo em um único negócio, e uma oportunidade que parece muito boa, sempre desconfie. Porque às vezes tem sempre algum detalhezinho que você desconhece, e a gente vai muito na emoção, e acaba não pensando nos detalhes, né, que seria muito importante. E há sempre conflito de interesse, né, porque para mim era interessante montar, obviamente, a usina, mas assim, para alguém não é, pode ser que não seja, né. Até mesmo o olhar gordo de alguém, para quem você comenta seus planos, as suas ideias, isso também joga uma energia pesada dentro dos seus objetivos que pode acabar te atrapalhando também. Então ficar de boca fechada, fazendo suas coisas ali, trabalhando sempre, né, com foco, estudando bastante e diversificando o máximo possível. E aprender, né, com os próprios erros, né? Que a pessoa sabe, ela aprende com os erros dos outros. A pessoa inteligente aprende com os próprios erros. Use esse exemplo aqui para que você possa aprender também e entender que tem coisa que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer. E se você quiser acompanhar mais capítulos dessa novela aí, se inscreve no canal, curta o vídeo, que eu vou compartilhando com vocês cada novidade que surgir, né? Qualquer questão nova que surja aqui a respeito da usina e desse investimento, eu vou compartilhando com vocês e a gente vai aprendendo junto. Valeu! Cara, véi. Nossa, que sorte que tava ali. Que merda, mano. Nossa, mano, veja isso. Sei que era um bicho. Que merda, véi. Não, é muita sorte, cara. Ó, estoura o fio. Você é louco. É isso aí, galera. Eu espero que tudo dê certo pro... Deixa eu ver o nome dele aqui. Figueiró. Prossiga. É isso aí, galera. Eu espero tudo que dê certo aí pro Figueiró, que ele consiga resolver a situação
E serve de lição, né? Tanto pra você quanto pra mim. E, e vamos ir tocando também, porque eu já tomei muito na cabeça também com pirâmide, por investimento mal feito, apostas erradas, e é a vida, né? Mas a gente tem sempre que pensar, ser racional para não ser emotivo e nem levar 100% a amizade, porque pode nos prejudicar. Segue o canal dele lá, é Figueiró Invest, e segue meu canal aqui também, tá bom? Para os próximos vídeos, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Eu vou ficar por aqui por esse vídeo, até o próximo vídeo, falou!